Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Eduardo, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo das aulas, né, de JavaScript avançado. E no vídeo de hoje a gente vai estar falando aí sobre Callstack e Memory Heap, né? Então vamos dar uma olhada aí no que é Callstack e Memory Heap. Callstack é basicamente a forma, se a gente for traduzir ao pé da letra, seria a pilha de chamada, né? É como que o JavaScript faz para ordenar as funções que têm que ser executadas, tá? Eu vou mostrar isso aqui para vocês no código, beleza? Então é basicamente uma pilha de chamada de função, tá? E aqui o Memory Heap é basicamente aonde ele armazena as memórias que a gente cria, ou seja, as variáveis que a gente cria, elas têm que ser guardadas em algum lugar. E essas variáveis elas são guardadas no Memory Heap. E tudo isso, tanto a Callstack quanto o gerenciamento da Memory Heap, quem faz isso pra gente é o motor JavaScript que a gente viu na aula anterior, tá? Então o motor JavaScript que a gente viu na aula anterior é o que é responsável por fazer, né, esse Callstack e esse Memory Heap que a gente vai ver agora, beleza? Então beleza, vamos começar falando sobre Memory Heap, né? O Heap ele é bem fácil, até o Callstack também não tem nenhum mistério, né? Até porque o motor JavaScript já gerencia tudo isso pra gente, né? Então, basicamente é o seguinte, o heap ele é uma forma que não tem um modelo de como a memória vai ser armazenada, simplesmente enquanto tiver a memória disponível, ele vai alocando e desalocando, né, também as variáveis que a gente vai criando. Então é basicamente isso, né? Então eu criei uma variável número 10 aqui, coloquei o número 10, o que o JavaScript vai fazer é simplesmente alocar uma variável para guardar o número 10 e depois eu acessar, tá? Então eu criei aqui uma const com a variável meu nome, por exemplo, coloquei aqui Eduardo, né? Ele vai alocar um espaço na memória, né? Melhor dizendo, ele vai alocar um espaço na memória. Vai alocar um espaço na memória para guardar a string. Então, o memory heap nada mais é que aonde o JavaScript, o motor JavaScript, guarda as memórias para a gente poder utilizá-las depois, tá? Então, esse processo de guardar as memórias, a gente salva aqui, né? Esse processo de guardar as memórias e tudo mais, o JavaScript faz isso para a gente, tá bom? E como eu disse também, além de ele alocar as memórias, ele desaloca as memórias, vamos dizer assim. Ele também remove as memórias pra gente, por quê? Cara, a sua memória RAM, o seu HD, o seu SSD, eles não são infinitos, né? Principalmente memória RAM, que é o que a gente utiliza quando está executando um programa. Ele tem lá suas 8 GB de memória, tem seus 16 GB, 4 GB, enfim. É um número limitado, fisicamente limitado, né? Não é um número infinito. Então, se a gente ficar criando variáveis e nunca remover essas variáveis da memória, vai chegar uma hora que pode acontecer o quê? O memory leak, que é o vazamento de memória, né? E então, o JavaScript, o motor JavaScript, ele tem algo chamado Garbage Collector. O que esse Garbage Collector vai fazer? Ele vai pegar as variáveis que não são mais utilizadas e vai simplesmente desalocar para a gente desse memory heap, né? Então, por exemplo, eu tenho uma function, né? Essa função vai ser, sei lá, soma. Aí aqui eu crio uma variável número 1 igual a 5 e eu tenho aqui uma variável número 2 que é igual a 10. Eu vou executar essa função. Depois que eu executar essa função aqui, essas variáveis serão criadas. Executei, essas funções serão criadas, vão ser armazenadas lá na memory heap. Depois que essa função aqui ela acabar, ela não for mais executada, o Garbage Collector, ou seja, o coletor de lixo do próprio JavaScript, vai vir aqui e vai desalocar essas memórias, essas variáveis pra gente. Por quê? Porque elas não fazem mais referência nenhuma no nosso programa até aquele momento, né? Depois que executou aqui, elas não vão fazer mais referência nenhuma, então não tem para que a gente manter elas alocada, né? Gastando lá os seus bytes na nossa memória RAM. Então, simplesmente o coletor de memória do JavaScript, o Garbage Collector, vai lá e remove, desaloca essas memórias pra gente do memory heap, tá? Tem algumas coisas que vocês podem fazer que acaba causando memory leak sem você saber. Uma delas é fazer isso daqui, ó, criar variáveis no objeto global, tá? A gente vai ver o que é contexto de execução, contexto global, o objeto global, a gente vai ver tudo isso, tá? Mas a princípio, criar variáveis assim, eu estou com o meu código script, não está dentro de nenhuma função essas mais variáveis, então essas são variáveis globais. Então, criar variáveis globais, o JavaScript vai entender que essas variáveis elas fazem parte do programa, então ele nunca vai coletar elas. Então, ficar criando muitas variáveis globais faz com que cause memory leak, porque essas memórias nunca vão ser removidas, né? Agora, você usar, por exemplo, como disse, esse curso não é de front-end nem de back-end, então se você estiver usando Node, porém, no front-end, se você estiver usando o Add Event Listener, né, você está adicionando um evento. Então, toda vez que você adiciona um evento
e você nunca remove esse evento, então você clicou no botão, adicionou um evento, clicou no botão, adicionou outro evento e nunca removeu o evento anterior que foi criado, cara, você está gastando espaço na memória. Isso daqui está sendo guardado no memory heap e em nenhum momento está sendo removido. Por isso que existe, por exemplo, o Remove Event Listener, para poder você remover o escutador de evento. Quem usa React tem uma função chamada Use Effect. No retorno dessa função, sempre que você coloca um evento, você tem que retornar a função Use Effect removendo esse evento, justamente para quê? Para caso você saia daquela página e volte para aquela mesma página que criou o evento, ele não ficar sempre criando um novo evento, porque senão você causa memory leak. Set timeout e set interval é a mesma coisa. Se você sempre fica dando um set timeout e dando um set interval e nunca remove o anterior, fazendo como? Dando o clear, né? Aqui tem o clear timeout e nós temos o clear interval. Se você nunca remove o set timeout criado e o set interval criado, se você nunca limpa eles, sempre vai ser criado um novo na memória. Então você usou um set timeout, acabou, você iniciou um novo sem remover o anterior, ele vai criar um outro e aquele anterior vai continuar. Set interval é a mesma coisa. Deu um set interval, você criou um novo e não limpou o anterior, então ele vai criar esse novo e o anterior ele vai se manter. Então você vai sempre criando espaço na memória e nunca desalocando. Então vai chegar uma hora que o seu programa vai começar a ficar lento, até uma hora que ele vai crashar e não vai funcionar porque você consumiu toda a memória do seu programa, do seu computador, né, no caso. Então, dicas, evitem sempre que possível ficar criando variáveis globais, é óbvio que vai ter vezes que é inevitável, né, não tem como, mas sempre que possível evite criar variáveis globais e evite não ficar criando escutadores de eventos o tempo todo, ficar criando eles sem remover. Set timeout é a mesma coisa, set interval é a mesma coisa. Sempre que criar um e for criar outro, remove o anterior para você não causar memory leak. Então vamos para o exemplo um pouco mais visual aqui, né? Então a gente tem aqui aquele mesmo exemplo que a gente deu do código, né? Nosso código vai começar a ser lido, então o JavaScript, o motor JavaScript vai ver que tem uma variável global ali, var número, com valor 10, vai alocar esse espaço para a gente lá no memory heap, depois vem uma outra variável, o meu nome, que é uma string Eduardo, ele vai aguardar essa variável também lá no memory heap. Beleza, agora a gente tem a execução da função soma, né? No momento que a função soma é executada, ele tem duas variáveis, ele vai criar para a gente a primeira variável número 5, vai guardar para a gente lá no memory heap, e depois ele guarda lá no memory heap para a gente a variável num10 com valor, num2, perdão, com valor 10. Fim da execução da soma. A soma ela não está sendo mais executada, a função acabou de ser executada. O que acontece? Vem um garbage collector e remove essas memórias para a gente. E o nosso código acabou. Repara que as variáveis que estão nas funções, ela não tem mais referência nenhuma no nosso código. Então, por isso que o coletor, nosso garbage collector, vai remover para a gente. Porém, as variáveis globais, elas continuam aqui. Então, não faria nem sentido o coletor de lixo, né, vamos dizer assim, o garbage collector do JavaScript, remover essas variáveis da nossa memória. Porque ele não sabe se a gente vai usar ainda ou não. Então, repara, as variáveis globais, elas continuam. Tá? E as variáveis das funções, que não tem mais referência nenhuma no escopo global, a gente vai ver que tem como sim, mesmo que a variável esteja num escopo, ela continuar fazendo referência no global. Isso a gente chama de closure, a gente vai ver mais para frente, tá? Mas repare que essas variáveis globais continuam e as variáveis que não fazem mais referência são coletadas e são limpas do nosso espaço, beleza? Então, beleza, agora vamos falar sobre a call stack, né? A call stack, ela funciona, como a gente disse no início, né? Traduzindo ao pé da letra, seria a pilha de chamada, tá? E para que isso serve, né? O JavaScript, ele é single thread, a gente vai ver isso inclusive na próxima aula, e ele executa uma coisa de cada vez. Então, quando você cria uma função e você chama essa função, tá? E dessa função você chamou outra função, o que vai acontecer? O JavaScript vai chamar essa primeira, ele vai ver, opa, essa função aqui está chamando outra, então eu vou colocar essa outra no topo da pilha e vou começar a executar. Assim que essa função acabar de executar, eu termino de executar a primeira que chamou e assim eu finalizo meu código. Tá, pode ter ficado um pouco confuso, a gente vai ver isso agora em código, que vai ficar muito mais fácil, tá? Então a gente pode criar uma função aqui chamada, por exemplo, adicionar, e essa variável ela vai receber o número 1 e o número 2, por exemplo, tá? E ela vai retornar para a gente o num1 mais num2. E aqui a gente vai criar uma outra função, e essa função a gente pode calcular a média, por exemplo, né? A gente vai receber aqui o número 1 e o número 2 para poder calcular a média. E o retorno dessa função vai ser a chamada da função adicionar, tá? E a gente vai passar para eles um num1, que a gente recebe como parâmetro, um num2, que a gente recebe como parâmetro, dividido por 2, para poder fazer o cálculo de média. É bem simplesinho, aqui a gente pode botar um let resultado, a gente chama aqui média,
passando, sei lá, 10 e 20, tá? E a gente pode dar aqui no final um console.log em resultado. O que vai acontecer aqui? Se a gente salvar, ele vai dar aqui 15, tá? O que vai acontecer aqui? A gente vai, o nosso JavaScript, o motor JavaScript, né? Ele vai ler esse pedaço de código, vai falar, beleza, isso daqui é uma função, vai fazer todo o alocamento do espaço na memória e tudo mais. Depois ele vai ver, opa, outra função, beleza. Chegou aqui, vai ver a variável let resultado e é igual a média parênteses, parênteses. Ou seja, quando ele vê o nome e ele vê parênteses envolvido logo depois, ele sabe que ele tem que executar uma função. E no momento que ele executa a função, essa função ela vai para o topo da call stack. Ou seja, então a gente tem aqui a call stack, ele viu esse média aqui, ele sabe que isso é uma função, ele viu os parênteses, então sabe que é uma função e está sendo executada, porque eu poderia fazer muito bem isso daqui, ó, let res é igual média. Aí no caso eu não estou executando a função, viu parênteses, ele sabe que está executando. Então beleza. Está executando a função, ele vai jogar ela aqui para o topo da nossa call stack. A nossa função vai começar a ser executada, ele vai vir para cá, opa, então vamos lá, vamos executar a função, aí ele percebe outra coisa, opa, tem um adicionar aqui que é uma função e tem parênteses, ou seja, está executando uma outra função. Se ele está executando uma outra função, essa função ela vai para o topo da nossa pilha. E agora ele passa os valores lá, um no 1, no 2, e agora como essa função é aqui a função que está no topo da pilha, então é ela que vai ser executada. Então essa função vai vir aqui, vai começar a ser executada. Ele vai fazer no 1, mais no 2, vai retornar e vai acabar a execução da função adicionar, porque ela já fez o que tinha que fazer e já está retornando seu valor. Já que ela acabou a sua execução, então ela pode sair da call stack. Aí agora a gente volta para cá, agora a gente já tem o resultado aqui, né, que é no 1 mais no 2. Agora esse valor aqui não vai ser mais a função, vai ser sim, de fato, o resultado, né? Ele vai ser aquele resultado que eu acho que daria 30, né? Daria 30 aqui. E vai dividir por 2 e vai retornar esse valor. No momento que ele retornar, que a função média retornar o valor, quer dizer que a função acabou a sua execução e ela vai ser removido da pilha. Vai vir um console log, ele vai ver, opa, tem parênteses aqui, então eu sei que é para executar. Ele vai jogar esse console log aqui na call stack. Depois que ele exibir os valores, essa função aqui também sai da pilha. E pronto, o nosso código finalizou. Beleza, vamos voltar aqui agora para o adicionar. Vamos continuar passando no 2. Agora a gente vai ver essa call stack acontecendo no navegador. Tem como a gente fazer isso. É só a gente colocar uma palavrinha reservada. Vamos colocar aqui, antes da chamada da primeira função, a gente pode colocar aqui essa funçãozinha chamada debugger, né? Essa função debugger, quando ela for lida pelo navegador, ele vai travar o nosso código ali, para a gente continuar debugando com as ferramentas que a gente tem aqui, tá? Então viu que eu salvei, por causa do live server ele atualizou aqui para mim. Então agora ele travou o nosso código aqui, a gente consegue ir passo a passo no nosso código, tá? É só a gente usar essas ferramentas aqui. Então eu vou usar a setinha para baixo para poder ir para o próximo passo, né? Então no momento que eu clico a setinha para baixo para ir para o próximo passo, ele vai identificar, opa, temos uma função, viu os parênteses, então ele sabe que é para executar essa função. Essa função tem que retornar, mas para ela retornar, ela tem que executar a função adicionar. Repara aqui, ó, vamos voltar aqui um passo antes, ó. Tá, vamos voltar aqui, tá, deixa eu dar um F5 aqui. Vamos dar um F5 aqui. Repara, vim aqui, joguei para baixo, ele vai ver que é para executar a função, executou a função. Nessa que ele começa a executar a função, olha a nossa call stack aqui. Ele vem para o topo da call stack, tem um contexto global, com uma função média agora que está executando, ele vem para o topo da função da call stack. No momento que a gente executa a função adicionar, agora a função adicionar vem para o topo da call stack. Qual é o próximo passo? A função vai fazer o que tem que fazer, vai retornar no momento que ela retorna, ó. Retornou, no momento que ela retorna, ela sai da call stack e agora a função média vai finalizar essa execução. Depois que ela finaliza essa execução, ela vai rodar o console, ó, vai vir aqui o console, e depois que ele roda o console, ele finaliza o código, beleza? Então é assim que funciona a call stack. Isso que é a call stack, é a pilha de execuções. Então, conforme uma função vai sendo chamada, ela vai sempre indo para o topo da pilha, conforme ela vai finalizando a sua execução, ela vai saindo da pilha até acabar o programa, beleza? Então, beleza, vamos lá. Assim como a gente fez com o Memory Heap, vamos fazer um exemplo mais visual aqui para ilustrar melhor, né? Então, a gente tem aquele mesmo exemplo de código que a gente fez, tá? Então, beleza.
A gente foi lá, iniciou o nosso código JavaScript. A gente iniciou o nosso código. Primeira função que vai ser executada na nossa call stack é aquela função global, né? Como eu disse, a gente vai entender o que é contexto de execução, a gente vai entender o que é função global, contexto global, tá? Mas entenda aqui agora que a função global é a primeira função que faz rodar todo o nosso código, né? Então todo o nosso código está dentro dessa função global e é a primeira função que roda, né? Que vai ler tudo que a gente tem que fazer no programa JavaScript, em JavaScript, tá? Então ele vai ler lá a função aqui, function adicionar, vai armazenar na memória, fazer o que tiver que fazer. Depois vai vir para essa próxima linha, vai fazer o que tiver que fazer, armazenar na memória a função med e tudo mais. Chegou na linha 10. Na linha 10, ele vê que tem uma execução de função. Aqui não tá, a função não está sendo executada, nem aqui. Só que aqui a função está sendo executada. No momento que ela está sendo executada, o que acontece? Ela vem para o topo da call stack, ela vem para o topo da pilha e começa a sua execução. Quando a função média começa a sua execução, ele vê aqui o return, aí ele vê que tem que chamar uma outra função. No momento que ele vê que ele tem que chamar uma outra função, ele vai adicionar essa função na pilha da call stack para poder começar a execução dela. Então ele vai lá para a função adicionar, começa a execução, pega o número 1, pega o número 2, retorna. No momento que ele retorna, quer dizer que ele acabou a execução da função adicionar. Já que ele acabou a execução da função adicionar, ela sai da pilha. O valor que está aqui de retorno é colocado, no nosso exemplo foi o 30, então esse valor agora vai ser 30, e a função média vai terminar de fazer o que tiver que fazer, que é retornar 30 dividido por 2, 30 porque foi o resultado dos valores que a gente tinha passado. Função média parou de executar, acabou de executar, então ela sai da call stack, nosso código não tem mais nada para ler, então a nossa função global também sai porque o nosso código, nosso programa acabou. Assim como acontece na memory heap, né, que se a gente não se a gente ficar criando variáveis eternamente e nunca exclui elas, a gente vai causar um memory leak, né, que é o vazamento de memória, vamos dizer assim. Aqui na call stack pode acontecer a mesma coisa, que é algo chamado Stack Overflow. Stack Overflow não é só o nome do site, é uma coisa que acontece, né? E como que acontece isso? Eu tenho um exemplo de código aqui para mostrar para vocês. Então a gente foi lá, começou a execução do nosso código, então vai começar a execução global, que é o que executa todo o nosso código. No momento que o nosso código começou a executar, ele chegou aqui na linha 5 e viu, opa, tem uma função, tem o parênteses, então é para eu executar, já que é para eu executar, vamos jogar ela lá no topo da call stack. Função calm vai ser executada, chegou aqui na linha 2, opa, eu tenho a função calm para ser executada, então vamos botar ela no topo da call stack. A função calm vai ser executada, chegou na linha 2, opa, temos que executar ela de novo, vamos botar ela aqui. Executou ela viu que ela tem que ser chamada, executou. E viu de novo que tem que ser chamada, e executou. E viu de novo que tinha que ser chamada, e executou. E assim a gente causa o Stack Overflow. Overflow seria transbordar, a gente transborda a pilha de execução. Essa função ela vai ser chamada para sempre, ela nunca vai ter uma saída. E consequentemente a gente vai travar o nosso computador, porque a gente vai esgotar a memória e a gente nunca vai sair dessa execução. Tá? Então isso é o Stack Overflow. Quando uma função fica se chamando eternamente, ela nunca vai sair da pilha. Tá? Então esse daqui é um exemplo de recursividade. Isso aqui é uma estratégia muito boa, mas quando a gente tem algum gatilho para sair. Se a gente não tiver nenhum gatilho para sair, a função sempre vai ser adicionada no topo da pilha e isso nunca vai acabar e vai esgotar toda a nossa memória do computador e isso vai travar tudo, né? Obviamente hoje os navegadores eles têm todo um sistema para perceber isso antes e não travar, tá? Mas não vai travar mais, mas teoricamente deveria travar porque você estourou a pilha e você fez uma execução infinita do seu programa, tá bom? E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, deixe seu gostei, não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho, né, pra poder ver os novos vídeos que eu vou estar colocando aí. E é isso, muito obrigado, qualquer dúvida deixa no comentário, até a próxima, valeu!